salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana fria. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, eu voltando aqui para casa, aquela chuvinha fina na estrada, 10 graus, quinta-feira, 10h32 da noite, aquela 10 de fevereiro. Vamos aqui, nosso episódio 124, caminhando. João, muito frio aí onde você tá, cara? 10 graus também tá marcando, mas tá frio pra caraca. Tá Sensação muito frio, né? Tá frio pra caraca. Ontem voltou a chover, choveu ontem, choveu hoje, agora a partir de amanhã parece que a chuva vai embora, a gente volta a ter um céu aberto, porém ainda muito frio, mas não tem o que reclamar não, é o inverno, estamos aí para isso. Vamos passar já para o nosso primeiro bloco para falar das notícias internas aqui esta semana. Bom, gente, começando aí com o Corona, é isso aí, não tem como deixar de ser, né? Pra gente dar aquela avaliada semanal. O Corona continua comendo solto, porém diminuindo. Lembrando que há cerca de 2-3 semanas atrás a gente estava com uma taxa diária de infecção beirando aí 80 mil pessoas por dia. Chegamos aí então a 40 mil. É isso aí, diminuímos pela metade o número de novos infectados diários pelo país. Porém, ainda é muita gente, né? 40 mil pessoas, principalmente se a gente pensar no que foi, né? Na época ainda das primeiras ondas, né? Onde a gente chegou a 10 mil contagiados por dia e era o caos, né? A gente tinha isso como um absurdo e agora a gente bate 40 mil e não é nem tão absurdo, né? A gente nem comenta tanto aí sobre o caso, né? Tipo, tendo 40 mil pessoas. Essa variante aí, Ômicron, que juntando, né, que muitos falam, né, os cientistas falam que ela é mais branda, principalmente juntando aí com um grande número uma grande parcela da população israelense que está vacinada, o que levou aí também facilitou, né, com que a gente passe por essa crise de uma forma mais tranquila, apesar dos números de doentes graves ainda ser bastante alto. João, a tendência é diminuir, cara? Tendência a diminuir. A gente na semana passada tinha comentado isso, né, que o Shiura do Bacá, que é o percentual de contaminação, ele já estava menos que 1, ou seja, uma pessoa contamina menos que uma, em média, né? Ele continua descendo, o número de contagiados ele foi reduzido drasticamente, mas ele ainda é muito alto, né? E isso a gente tem que levar em consideração que a medida de checagem é o exame antígeno, né, que é o teste rápido, que ele tem em média 60% de sucesso, né, de êxito de acerto, né, na checagem, o que faz com que a gente examine faz com que a gente imagine que tem mais do que 40 mil contagiados por dia, que o número ele não é exatamente subnotificado, porque o problema não está na notificação, o problema está no aparelho de checagem, né? Mas enfim, mesmo assim, também era o mesmo método de checagem e efetivamente está caindo, né? E a tendência é continuar caindo, porque, enfim, nas ondas do vírus, né, as pessoas que se contagiam em geral, grosso, são as pessoas que são mais suscetíveis a se contagiarem, aos poucos vai caindo, enfim, até ter as pessoas que têm menos propensões a se contagiarem, querendo ou não, isso não ajuda a eliminar o vírus, mas existe a chamada imunidade de rebanho, né, que são os anticorpos que a população cria contra essa variante, até que venha a nova variante, pelo menos. Mas, enfim, então a tendência é cair, como outros países já mostraram para a gente, né, como, por exemplo, o Reino Unido, que já caiu bastante essa onda deles da Ômicron, eles já entraram na vida normal, com muito poucos contagiados. Mas ainda está morrendo muita gente em Israel. Hoje, se não me engano, ontem morreram 47 pessoas, que é um número muito alto para os padrões israelenses. Os hospitais estão saturados, muitas pessoas não estão recebendo atendimento por outros tipos de doença, justamente por causa do excesso de pessoas internadas por causa da corona, né? São hoje quase 1.400 internados em estado grave. Enfim, já morreram 1.200 pessoas, mais ou menos, nessa onda da Ômicron. Mais ou menos um quarto, né? Um pouco mais de um quarto dos infectados graves, dos internados, na verdade, por corona, morrem, né? Ou seja, ainda, se você ficar doente grave, é um número bastante alto. E a vacina funciona. O que a gente já sabia continua valendo para o Ômicron. A quantidade de internados em estado grave e mortos, a proporção em relação de não vacinados para vacinados é que
os não vacinados, eles são 10 vezes mais do que os vacinados em número de contagiados graves e mortos, né? Isso é entre os maiores de 60 anos. A gente não tem estatísticas entre os menores de 60 anos, mas elas não foram divulgadas. Então, a vacina salva vidas, a vacina evita ela é muito eficiente para o contágio grave, ela é muito eficiente para evitar mortes, né? Ela não é 100%, não tem como ser, mas ela tem uma eficiência bastante alta. Então, e ela continua sendo a principal ferramenta que a gente tem para lidar com isso. O governo, como a gente falou, largou de mão, né? Já não avalia mais, já nem se fala mais disso praticamente, você não está mais escutando os especialistas do Ministério da Saúde falando. O ministro da Saúde sumiu dos noticiários, enfim, o diretor-geral do Ministério da Saúde também, todo o corpo médico que estava o tempo inteiro nos noticiários desapareceu também. Enfim, e a novidade que a gente tem é que os seguros de saúde começaram a aplicar a 4ª dose da vacina para todo mundo com mais de 18 anos, antigamente era só para maiores de 60 anos, para todo mundo com mais de 18 anos, que tenha tomado as 3 doses, né? E, enfim, e que não tenha ficado contagiado, enfim, que não seja recuperado há menos de 3 meses. Por exemplo, eu que estou recuperado tem menos de uma semana, oficialmente pelo menos, não posso tomar a 4ª dose nos próximos 3 meses, né? Enfim, então, essas são as novidades em relação à corona. Nada muito novo, né? A situação ainda é problemática, porque ainda morre muita gente, ainda se contagia muita gente, o país ainda está bastante afetado pela propagação do vírus, mas a situação está melhorando. Pelo menos as notícias são boas, né? A gente tendo aí esse número caindo de novos infectados, e o fato do ministro da Saúde ter sumido também no noticiário acaba sendo uma perspectiva, dando como é que chama? Uma perspectiva aí positiva de que realmente pelo menos essa onda aparentemente tá encaminhando aí para o seu fim. Bom, a próxima notícia desse nosso bloco é sobre um pacote econômico aí lançado pelo governo para tentar frear o aumento nos preços. Como a gente comentou na semana passada, Israel vem passando aí por uma crise muito grande, vários setores da economia com o aumento nos preços. A gente falou de comida, combustível, que não para de subir, né? A gente está a mais de $2 aqui, o litro da gasolina aqui em Israel, o que é muito caro, né? O preço da moradia subiu muito, só no ano passado. Isso a gente vivendo no meio do corona, né? Na alta crise assim, do corona, o preço no mercado imobiliário aqui subiu em média 10% no ano passado, agravando aí nessa crise que a gente já comentou também, de que muita gente, principalmente os casais jovens, tem muita dificuldade em comprar seus apartamentos, né? E, enfim, o governo lança aí um pacote econômico para frear isso aí. João, até que ponto esse pacote econômico vai realmente ajudar quem vai sofrer mais com essa crise, que é a classe média e a classe baixa? Esse é um pacote econômico que ele é feito para a classe média, né? Mas para a classe média, não especificamente para a classe média que passa por mais dificuldade, né? Para a classe média em situação mais confortável, né? É uma medida liberal, como que esse governo costuma fazer, né? Ela foi apresentada pelo menos por 3 forças em conjunto, que é o primeiro-ministro Naftali Bennett, o ministro das Finanças, Avigdor Lieberman, e a ministra da Indústria e Comércio, Orna Barbivai, do partido Yesh Atid. Os 3 prometeram os 3 apresentaram esse pacote, que é um pacote de 6 medidas, com a promessa de ampliação nos próximos meses, na verdade, para mostrar que fizeram alguma coisa em relação a esse, ao aumento do custo de vida que a gente está vendo, né? O aumento, você comentou do preço dos apartamentos, da moradia. Sobre isso, tem uma linha nesse pacote, né? Subiu 11% o aumento da moradia, tanto para aquisição, tanto para compra, quanto para aluguel. É um negócio absurdo. Enfim, e o governo não tocou nisso ainda, né? Está esperando aí o projeto do Ministério da Construção Civil, que provavelmente não vai resolver nada. Mas são medidas liberais, dessas que favorecem todo mundo, né? Ou que não favorecem categorias especificamente. Tem um outro direcionamento para setores populacionais por classe social, que são as pessoas que passam por mais dificuldade, mas a grande maioria, são muito parecidos ou até mais radicais nesse sentido do que as propostas que o Netanyahu apresentou para a resolução para resolver o problema da crise econômica durante a corona. O que está incluído nesse pacote? O primeiro ponto, e mais significativo, é a redução do imposto de renda para famílias que tenham filhos entre 6 e 12 anos.
Enfim, todas as famílias que têm filhos entre 6 e 12 anos vão ter redução, que é por pontuação. Enfim, uma família com 3 filhos de 6 a 12 anos, os 3 filhos nessa faixa etária, pode ganhar um desconto de até 1.300 shekel por mês de imposto de renda, que é basicamente, convertendo para dólares, a gente está falando de mais ou menos uns $400, né, por mês, que realmente é significativo, né? Qual é o problema? Por que esse desconto ele não é tão não é tão bom para as pessoas mais pobres? Porque as pessoas mais pobres já não pagam imposto de renda, né? Elas já têm enfim, elas já não são descontadas de imposto de renda, que é até um salário específico elas não pagam, como também não pagam. O ouvinte deve estar perguntando porque a partir de 6 anos, bom, até 5 anos, né? As mulheres não pagam imposto de renda, as mulheres com filhos de até 5 anos não pagam imposto de renda, os homens podem pagar, depende do salário, e a partir de 13 anos aí tem uma boa pergunta. Não sei por que uma família com filhos de 13 anos não recebe desconto, e uma família com filhos de 12 recebe, né? Como se os filhos de 13 anos pudessem trabalhar para ajudar a pagar as despesas da casa. Enfim, não é o caso, claramente. Mas, enfim, tá aí. Então você manda isso para todas as famílias, né? Inclusive para aqueles funcionários do high-tech que ganham 50 mil shekel por mês, ou para os jogadores de futebol do Maccabi de Tel Aviv, que ganha 200 mil shekel por mês, enfim. E para não falar nos salários mais altos ainda, né? Então, todo mundo ganha esse desconto, todo mundo que paga imposto de renda ganha esse desconto, né? O que, enfim, obviamente que ele faz mais diferença no bolso de quem ganha menos que de quem ganha mais. Mas chega a ser absurdo, né? Não é, enfim, ele não é equitativo, né? Ele simula uma falsa igualdade, né? Mas o que mais que teve? Diminuição do imposto sobre alguns bens, né? sobre alguns alimentos, como, por exemplo, carne, peixes, alguns... não me lembro exatamente quais são os produtos alimentícios que receberam a farinha, também ovos e aparelhos de cozinha, por exemplo, panelas, etc. Isso, enfim, diminuíram os impostos, né, de consumo. Esse, na verdade, eu acho um ponto positivo, né? Enfim, imposto de renda negativo, que é restrição, que é um pagamento, essa parte que ajuda mais as pessoas de classe social mais baixa. Enfim, para quem eles vão aumentar 20%, né, numa compensação, ou seja, as pessoas que ganham salários muito baixos, elas não pagam imposto de renda, como elas ganham também um bônus do Estado. Eles vão aumentar em 20% esse bônus. Okay? O preço da eletricidade, ele, em vez de aumentar 5,7%, na verdade que já aumentou, agora ele vai cair, ele vai aumentar 3,4%. Enfim, é verdade que o petróleo aumentou, Israel ainda tem a energia muito baseada no petróleo, é verdade que a gente está passando por uma crise energética em geral no mundo, mas também é verdade que Israel descobriu há pouco tempo grandes reservas de gás natural, e a gente está vendo aí claramente que esse gás natural não tá sendo revertido para baratear o custo da eletricidade, né? E a gente no inverno tendo que usar aquecedor, enfim, e eles aumentam o preço, e isso pesa no bolso dos mais pobres, ainda que eles tenham diminuído o aumento, continuam tendo aumentado, né? E isso para mim já é bastante negativo. Enfim, essa diminuição para mim devia diminuir para zero, né? Podia ficar em 0% o aumento, mas enfim, não ficou. E o último foi um aumento dos subsídios dados para pais de crianças de 4 e 5 anos, né? Enfim, para o Tsaharon, que é o complemento da creche pública. Até as 2 da tarde, a creche é pública e gratuita, e das 2 às 5 da tarde, para os pais que querem, eles pagam um valor mensal, e os filhos podem ficar até as 5 da tarde em programas públicos, mas que não são gratuitos. Em algumas cidades mais pobres, né, nas cidades mais pobres do país vai ter um aumento do subsídio, ou seja, os pais vão pagar menos. Ajuda, mas enfim, existem pessoas pobres em cidades que não concentram só a população pobre e, enfim, eu também acho bastante absurdo que você tenha que pagar pela educação pública no país, principalmente para pré-escola, né? Não tocou em vários pontos, né? A redução de impostos que o governo estava permitindo, estava, na verdade, prometendo para a importação de produtos agrícolas, que é um ponto bem questionável, porque influencia diretamente na agricultura nacional, né, nos agricultores locais. O projeto ainda não foi enfim, não entrou em voga, não fizeram reformas de regulamentação, né, para diminuir a burocracia que o governo tinha prometido, mas enfim,
prometeram que vão fazer isso ainda de novo. Prometeram pela segunda vez, né? Ou pela quinta vez. Aí fica a critério de cada um quantas vezes escutou essas promessas. E também não fizeram nenhum pagamento extra para os trabalhadores autônomos prejudicados por essa onda da Ômicron, né? Se bem o governo não lançou mão de nenhum lockdown, muita gente teve que ficar em casa muitos dias, porque teve muita gente contagiada e você tem quarentena, né? E as crianças até pouco tempo atrás também tinham que ficar em casa, os não vacinados, em caso de contato com doentes, ainda que eles estivessem negativos, e muita gente teve que deixar de trabalhar por isso, né? Muita gente deixou de frequentar negócios porque enfim, estava doente ou estava de quarentena, enfim. E essas pessoas, esses autônomos ficaram vendo a ver navios, né? Não receberam nada, não receberam nenhuma bonificação, nenhum subsídio, nem nada. O governo ficou devendo, prometeu que vai lidar com isso ainda, enquanto esses autônomos que se virem, né? Essa é a resposta. Enfim, esse é o pacote. Por que o governo lança a mão desse pacote? Para daqui a um ano eles dizerem: a gente fez sim, a gente diminuiu o imposto, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Okay? Mas é um plano que não é real, que não impacta, enfim, ele não dá conta do aumento dos preços, né? Ele não combate efetivamente o que está acontecendo no país. Eu, por exemplo, eu não sou beneficiado em quase nada desse plano, né? E eu não sou, não para nada eu faço parte de uma classe favorecida em Israel, e meu único favorecimento é que a minha conta de luz não aumentou muito. Enfim, e talvez porque eu pague menos agora em alguns produtos alimentícios, porque diminuíram os impostos, né? É muito pouco perto do aumento do custo de vida. As minhas contas de supermercado, o que eu gasto no supermercado aumentou entre 20% e 25% nesses últimos tempos, e, enfim, o aluguel do meu apartamento, o dono do apartamento, ele quer aumentar em 20%, 25% também, e diminuir, enfim, diminuir o aumento da conta de luz ou um pouquinho dos impostos dos ovos, não vai ser o que vai me ajudar financeiramente nesse momento. Pois é, né, cara? Eu vejo isso também como uma medida extremamente populista, né? No sentido, como você realmente falou, ele vai... Você pega aí uma série de setores da sociedade que não precisariam receber nenhum apoio nesse sentido, né? Apesar do aumento do custo de vida, eles têm salários excepcionais, né? Eles têm uma renda mensal excepcional e acabam levando aí esses benefícios e que não precisariam, né? Como a gente viu isso também na época do Corona, na época do Netanyahu, onde todo mundo recebeu dinheiro, mesmo sem precisar, enfim, saiu distribuindo dinheiro, e agora a gente vê mais uma medida dessa, uma medida só, enfim, paliativa, e que ela acaba ajudando, né, fortalecendo setores que não precisam, ou seja, concentra mais renda, aumenta a desigualdade, ou pelo menos não combate a desigualdade social aqui no país. Mais uma vez a gente vê aí que quem realmente precisa não é ajudado por um governo neoliberal. Bom, e vamos então à nossa próxima notícia desse bloco, que é sobre a indicação da nova procuradora do governo, né? A assessora jurídica do governo, a Gali Bar-Miara, que ela vai ser empossada no lugar aí do Avihai Mandelblit, aquele mesmo, né, que a gente já comentou dele. Os ouvintes aí que estão com a gente desde que a gente começou já ouviram muito falar dele. Ele saiu do cargo recentemente, comentamos isso no nosso último episódio, e agora vai ser apresentada aí a nova procuradora ou assessora jurídica do governo. O que a gente pode esperar dela, João? Boa pergunta, né? Primeiro vamos destacar quem é ela, e depois a gente pode tentar projetar cenários, ainda que eu não me acho muito capaz disso no momento, não, né? Meu conhecimento sobre ela ainda é bastante restrito. Mas, enfim, a Gali Bar-Miara, okay? Ela é uma ex-procuradora de justiça. O principal cargo que ela teve foi procuradora de justiça na região de Tel Aviv, do centro de Israel, né? Nasceu no centro do país, enfim, estudou, serviu no Exército, na unidade de inteligência, foi oficial do Exército na unidade de inteligência, na Shmone Matai, na 8200, que é, enfim, a maior unidade do Exército, e que trabalha com toda a infraestrutura de inteligência por comunicações. Muita gente sai direto disso para o high-tech, e ela serviu ali, foi oficial, inclusive. De lá, quando ela saiu do Exército, ela se formou em Direito na Universidade de Tel Aviv, com notas de excelência, como se dá em Israel, prêmios de notas altas. Fez mestrado também, e começou a trabalhar na Procuradoria do Estado, principalmente na área civil.
Lá ela conheceu o Guidon Sarr, né, o ministro da Justiça, Guidon Sarr, quando era estagiário, né, ele também estudou Direito, também começou nessa área, mas depois ele rumou para a área do jornalismo e, enfim, e de lá para a política. E ela fez carreira ali, basicamente, chegou a atuar em alguns casos envolvendo o Estado, né, com algum destaque, mas enfim, é uma jurista de especialidade na área civil. Ela era o nome preferido do Guidon Sarr, entre os nomes que foram levados a ele pela comissão responsável por indicar nomes, né? Enfim, o ministro da Justiça escolhe essa pessoa junto do primeiro-ministro a partir de uma comissão que é armada para levar nomes, e ele gosta muito do nome dela. Enfim, o que a gente sabe sobre ela? A gente sabe, ela já teve que tomar uma medida, a gente vai falar sobre essa medida no terceiro bloco, mas enfim, o que a gente sabe sobre ela, sobre as posições dela, ou sobre mais ou menos o que ela acredita? Ideologicamente, eu confesso que não sei de que lado ela se posiciona, e melhor assim que eu não saiba, ou melhor que ela seja discreta, né, porque ela está num cargo que, enfim, isso não devia fazer diferença, okay? Mas eu sei que ela apoia a proposta do Guidon Sarr, que modifica o seu próprio cargo, né? O Guidon Sarr, ele quer dividir o cargo de conselheiro jurídico assessor jurídico do governo em dois, né? Como a gente comentou aqui há umas 2 semanas, esse cargo ele é responsável como se fosse uma mistura da AGU no Brasil, né, da Advocacia Geral da União. Ele de certa maneira, ele assessora o Estado, né, o governo, na verdade, em caso de medidas. Ele não chega a defender o governo, mas ele assessora. Ele diz para o governo: você não deveria fazer isso, você não aquilo, né, enfim, assessorando sobre possíveis problemas jurídicos que podem ter medidas do governo. Mas ele também processa o governo. Ele pode aceitar acusações judiciais, né, da polícia ou não contra o governo. No caso Mandelblit, que é anterior a ela, aceitou a acusação contra o Netanyahu, e o Netanyahu passou a ser réu na justiça. E ela é a favor dessa separação, né? E ela ficaria principalmente com a função de aconselhar o Estado, né? Nessa área que a gente, enfim, que os comentaristas, pelo menos que deram, os que opinaram no artigo que saiu na área essa semana, disseram que ela tem muito mais chance de sucesso nessa área do que como fazendo o papel de procuradora-geral, né? Que a gente falou que era uma mistura da AGU com o PGR no Brasil, porque também é a tarefa dela processar o governo, né, em caso de uma acusação da polícia. Na verdade, não processar, mas aceitar a acusação. E essa função cairia para a Procuradoria do Estado. Ela é a favor disso. Enfim, parecia que ela manteve a amizade dela com o Guidon Sarr por esses tempos, que vai fazer com que eles possam fazer uma dobradinha de trabalho positiva para o Guidon Sarr como ministro da Justiça. O Guidon Sarr não vai ficar muito tempo nesse cargo, né? Pelo menos de acordo com um acordo de coalizão, porque depois que o Bennett passar o bastão para o Lapid, o Guidon Sarr assume o Ministério do Exterior do Lapid, para Ayelet Shaked assumir o Ministério da Justiça, né? Então, a gente teria que ver como é que funcionaria essa duplinha dela com a Ayelet Shaked. Enfim, a Ayelet Shaked já foi ministra da Justiça e ela foi uma das responsáveis por indicar o Avichai Mandel. E eles trabalharam muito bem juntos, bem no sentido de que se deram muito bem trabalhando juntos. Não estou fazendo juízo de valor se foi um bom trabalho ou um mau trabalho. Mas, enfim, eles se entenderam muito bem. E a gente sabe que ela provavelmente vai se dar bem com o Guidon Sarr, com a Ayelet Shaked a gente não sabe tanto assim. Mas, enfim, é a primeira mulher a exercer esse cargo na história do país, o que por si só já é um ponto positivo, né? Triste que tenha demorado 73 anos para isso acontecer, mas, enfim, aconteceu, e quando acontece tem que ser valorizado. E é isso. A gente vai escutar o nome dela mais para frente, hoje mesmo vai voltar a escutar o nome dela, mas, enfim, o nome dela é importante, ela tem um cargo muito importante, e a gente certamente vai voltar a se referir a ela. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para comentarmos de questões políticas aqui esta semana. Bom, gente, a primeira notícia desse nosso bloco é sobre a Lei da Cidadania, Hok HaEzrahut. Comentamos dessa lei há alguns episódios, há muito tempo já, na verdade. É uma lei que, como a gente mesmo comentou aqui, é uma lei racista, né? Uma lei que ela, no caso, a Lei da Cidadania, ela debate a questão da unificação de famílias, no caso de famílias entre cidadãos árabes, né, de Israel, ou seja, cidadãos árabes que possuem a cidadania israelense e se casam com cidadãos palestinos, né, vivendo principalmente na Cisjordânia. Essa lei ela precisa ser renovada agora.
ela na verdade não foi renovada assim que esse governo tomou posse, né, há pouco mais de 6 meses atrás. Essa lei ela foi votada e ela não foi aprovada porque a oposição não votou com essa lei, né? E partidos, né, da esquerda que fazem parte do governo também não aprovaram a lei. Então a lei não foi renovada, ou seja, as famílias, né, que são nesse caso, né, que são famílias de israelenses com palestinos, elas poderiam ser unificadas, ou seja, os palestinos viriam morar aqui em Israel, e agora, em primeira votação, essa lei ela é aprovada. Por quê? Porque a oposição ela apresentou um projeto de lei em que os partidos da direita que fazem parte do governo apoiaram, e agora, na primeira votação, fica proibida novamente a unificação dessas famílias. João, por que é só entre famílias de israelenses e palestinos, hein, cara? A gente já falou sobre isso, né? Enfim, porque ameaça a segurança nacional, segundo o discurso deles, né? São menos de 3 mil famílias, cara. Ameaça a segurança nacional, cara. Ameaça mudar a balança demográfica entre judeus e palestinos dentro do Estado de Israel, cara. O nosso leitor é inteligente o suficiente para entender o que está por trás disso. Mas, enfim, o que aconteceu de interessante nessa semana, né? Aconteceu que a Ayelet Shaked não queria que essa lei não passasse de novo. Então, ela adotou o projeto de lei do Simcha Rothman, que é um parlamentar do Partido Sionismo Religioso, é um partido de ultradireita. Enfim, ela falou assim, beleza, eu apoio o projeto de lei de vocês da oposição, e vocês votam a favor, e pronto, a gente faz passar essa porcaria, não tem que ficar brigando com a coalizão para isso, né? Enfim, isso já tem muitos problemas por si só, porque se os partidos mais à direita da coalizão virarem e falar assim, beleza, então a gente na coalizão manda um dane-se pro acordo que a gente fez e vai até a oposição e fecha a pauta com eles, então a coalizão, ela, enfim, não tem força nenhuma, né? Ela vai acabar rompendo, porque a hora que você quiser, você vai até a oposição e traz seus próprios companheiros para aprovar a lei, por que eu vou ficar nessa coalizão? Mas a Ayelet Shaked cagou para isso, né? Sendo, a grosso modo, falando uma linguagem bem coloquial, e foi até a oposição e falou, beleza, eu apoio o projeto de vocês, e convenceu parte do governo a fazer isso também. Né? O princípio de crise. E quem salvou essa crise? O deputado, na verdade, salvou essa crise para abrir outras, o deputado da lista unificada, Ahmed Tibi, né? Que é certamente o melhor oposicionista de Israel atualmente, é o cara que faz melhor oposição, porque o Likud não sabe fazer oposição, não faz oposição programática, não propõe, não derruba nada, enfim, consegue derrubar uma outra votação aqui e ali, mas unifica mais o governo que qualquer outra coisa. O Ahmed Tibi foi lá e fez um pedido para que fosse acoplado na lei, enfim, a desconfiança no governo. Uma vez por semana, qualquer deputado pode propor isso. Né? O que isso quer dizer? Que se a lei não passa, o governo cai. Né? E aí, de repente, o Likud inteiro e o próprio sionismo religioso, eles falaram, e agora, o que a gente vai fazer? E eles saíram do plenário da Knesset para não votar, não é nem que se abstiveram, se retiraram para não votar, okay? E aí o governo todo teve que votar a favor, porque o não estava lá. E a proposta passou por 44-5. Todos os votos contrários foram da lista unificada. Que eram deputados árabes que estão lá enfim, não todos, né? Tem um deles que não é árabe, mas que também é parte desses partidos, que é o Ofer Kassif, mas enfim, que votaram contra a lei. Né? E eles fizeram. Agora, qual era a intenção do Ahmed Tibi? Era obrigar os partidos de esquerda e o Ram, que é um partido árabe que faz parte do governo, a votarem a favor de uma lei que eles são contra. Né? Por quê? Porque o Ahmed Tibi ele não está interessado nessa aliança da oposição com o governo, com as direitas dos dois. Okay? Ele está interessado daqui a não sei quanto tempo, quando tiver eleições, que ele possa recuperar votos que antes iam para o partido dele e que passaram aí para o Ram, que passaram aí para os partidos judaicos ou que não estão votando em ninguém. Então ele tentou descredibilizar os adversários eleitorais dele, ainda que sejam os grupos políticos que mais estão de acordo com eles nesse momento. Né? Ele falou, beleza, então vamos lá. Eu vou propor voto de desconfiança e também para quebrar o Likud, né? Foi uma jogada de gênio do Ahmed Tibi. É verdade, ele uniu o governo, mas ele uniu o governo de uma forma bastante constrangedora. Okay? Ele conseguiu constranger também o Likud, que ia votar a favor e não votou mais. Ele conseguiu constranger o Simcha Rothman, que escreveu a lei e saiu do plenário na hora de votar a votação. Enfim, foi uma jogada de gênio. Mas a lei passou.
né? Porque o Ahmed Tibi, ele sabia, bom, a lei já vai passar mesmo, então eu vou tentar ganhar alguma coisa, eu vou tentar ter algum ganho político nisso. A lei passou em primeira leitura, agora ela tem que passar por outras 3 votações, mas ela vai passar, hein? E, enfim, o governo... Era previsível que ela fosse passar, né? O que eu quero ver se vai acontecer agora é se o governo vai seguir a ordem que a Justiça deu, que a Eilidh Shaked, ela sentou em cima enfim, da ausência dessa lei, no caso, né? E simplesmente não encaminhou os pedidos de casamento no momento que a lei não passou no início do ano, né? Perdão, no meio do ano passado. Porque quando a lei não passou, vários casais começaram a dar entrada nesse pedido de cidadania. E ela sentou em cima desses pedidos. Ela não fez nada como isso do interior. E aí a Justiça mandou o Ministério do Interior seguir em frente com isso. Falou, não existe nenhuma, enfim, nenhuma razão para vocês não estarem dando continuidade a esses pedidos. Então, enfim, e aí ela se apressou um pouco para tentar aprovar essa lei de novo. E agora ela passou. Mas o negócio é que, retroativamente, essa lei não vai contar. Durante esses 6 meses, quem fez esse pedido vai, teoricamente, pelo menos, vai ter que ser atendido. E eu quero ver se vai ser mesmo ou não, né? Eu acho que ela vai empurrar isso para o próximo ministro do Interior. Mas ela não vai fazer isso. Aliás, quem é o próximo ministro do Interior? Se o governo durar até lá, vai ser o nosso excelentíssimo primeiro-ministro Naftali Bennett. Será que o Naftali Bennett, cara, vai passar isso para o próximo ministro do Interior também, depois dele, cara? Eu também não sei sim, se ele é um estadista, ele é um cara mesmo larti, né? Ele vai seguir a justiça, com certeza. Tem uma dúvida? Vamos ver. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu acredito que eles estão mais interessados. Eu acho que é mais vantajoso para eles, inclusive politicamente, tentar enrolar, tentar continuar sentado em cima desses processos e empurrar com a barriga, se não houver nenhuma pressão da justiça. O que também não sei se há o interesse da justiça em pressionar muito também. Enfim, vamos ver o que vem pela frente. Eu sei que essa situação é muito, muito, muito desagradável, né? E que diz muito também acerca do que acontece aqui dentro do Estado de Israel. Bom, e já que a gente está falando aí desses setores mais à direita, de que muitas vezes já concorreram juntos, né? Lembrando que Naftali Bennett, Ayelet Shaked e hoje na oposição Bezalel Smotrich já estiveram juntos no mesmo partido, né? Já concorreram juntos em eleições. Vamos falar agora do Smotrich, que foi para a Inglaterra fazer uma visita ao país e, obviamente, encontrar aí a setores da comunidade judaica na Inglaterra e foi recebido com um Twitter feito pela uma comissão, né, de organizações judaicas daquele país, que disse que ele não era bem-vindo, né, por conta das suas posições racistas. Ele não era bem-vindo para a comunidade judaica, que deveria entrar no avião e voltar para Israel. Isso gerou uma polêmica muito grande, gerou, inclusive, setores dentro do próprio governo apoiaram esse Twitter e falaram: Smotrich, volta, sai daí, você não tem nada o que fazer aí. Mas o que mostra também uma relação muito interessante da própria comunidade judaica inglesa e o sionismo, né, o Estado de Israel, a política que determinados setores dentro do Estado de Israel hoje vem implementando. Ficou uma saia justa aí para o Smotrich, né, João? A verdade é o seguinte, enfim, eu tenho que ser justo, né, e dizer o que eu penso ao mesmo tempo. Eu vou dizer o seguinte: foi bizarra essa mensagem. É bizarro que um deputado israelense vá para outro país, para a Federação Judaica Local, repudia a visita do sujeito assim, né? É uma situação que eu nunca tinha visto antes. Enfim, me espantou. Na verdade, quando eu vi a mensagem, eu não sabia que era do órgão tão importante da comunidade judaica britânica. Depois eu fui ver e é como se fosse a CONIB, né, do judaísmo britânico. A Federação Judaica, que engloba que agrupa todas as instituições. Enfim, muito surpreendente. E muito bizarro, porque, bem ou mal, o Smotrich é um parlamentar da Knesset, né? E repudiar a entrada dele basicamente você mandar uma mensagem para o Estado de Israel, né? Não só para ele, pessoalmente. E até teve gente do governo, apesar de ser da oposição, que criticou essa recepção, essas boas-vindas dele, que na verdade mandaram ele voltar. A mensagem termina com: a gente te mostra a porta. A mensagem foi em hebraico, eles tiveram o poder de escrever em hebraico, um hebraico escrito de maneira perfeita, né? Mas a gente mostra para você a porta e te convida a entrar no avião. Você não é bem quisto aqui, né? Esse foi o final da mensagem.
disse que ele era uma pessoa que, enfim, com visões racistas e de... Eu não sei se citaram racismo na carta ou se foi só o depoimento, mas, por exemplo, de propagação de discurso de propagação de ódio, enfim, que eles têm razão, né? No argumento central eles têm razão. Agora, assim, apesar da mensagem ser bizarra, né, porque se trata de um deputado israelense, é compreensível a posição da comunidade judaica britânica. Primeiro, porque, em geral, na maior parte do mundo, ainda quando os segmentos da direita, em sua maioria, eles são da direita liberal, né? Não da direita reacionária, que nem o Smotrich, que são tolerantes com a comunidade LGBT, que, enfim, que acreditam que deve existir dois estados, onde, enfim, que já deve resolver a situação com os palestinos, a criação de dois estados, ou quando enfim, ou especificamente, quando a gente fala de judaísmo na diáspora, e o ouvinte do Brasil sabe bem o que a gente está falando, a imensa maioria dos judeus da diáspora, eles se identificam como judeus não ligados à ortodoxia. Né? Na verdade, em Israel também, né? Mas em Israel, como o movimento conservador e o movimento reformista são as duas principais correntes do judaísmo não ortodoxas, enfim, são muito mais fracas aqui, principalmente por causa de decisões passadas deles de não apoiar a luta sionista desde o início, pelo menos não com a mesma intensidade que outros grupos, em especial a própria corrente do Smotrich, né, dos nacionalistas religiosos. Enfim, essas pessoas elas repudiam o Smotrich, porque ele ataca o reformismo, ele ataca o movimento conservador, ataca as correntes não ortodoxas, ataca o movimento das mulheres do Código, das mulheres uma visita oficial na Inglaterra para se reunir com membros da comunidade judaica no Reino Unido enfim, e lá grande parte dessas pessoas se não são filiadas a sinagogas reformistas ou conservadoras, se consideram pessoas liberais e progressistas e repudiam o Smotrich. E além disso, é importante a gente dizer, as comunidades judaicas na Europa em especial e na Inglaterra mais em especial ainda, elas lidam com uma associação que se faz entre o judaísmo e as políticas de Israel, okay? E são vítimas de antissemitismo, inclusive parte da esquerda. No Reino Unido isso aconteceu com Jeremy Corbyn, que fez declarações que ultrapassaram muito o limite da crítica a Israel e entraram no terreno da judeofobia e do antissemitismo bastante, na minha opinião. E eles têm que ficar justificando que eles não apoiam a ocupação, eles não são racistas, eles não isso, que você não pode misturar isso e aquilo com a gente, blá, blá, blá. E, enfim, de repente, quem aparece lá? Um sujeito que nega aos palestinos o direito de um Estado, que diz que não existe terrorismo judaico, ainda que judeus e palestinos tenham feito exatamente a mesma coisa, um é terrorista, o outro não é, que é totalmente homofóbico, que não quer, que é contra direitos iguais para a comunidade LGBT, enfim, que é um sujeito que tem as opiniões mais toscas e ultrapassadas, né, e reacionárias possíveis, enfim, extremistas e o que seja, okay? E você, enfim, você ter que receber esse cara com um sorriso no rosto é prejudicial para a própria comunidade judaica lá. Então, esse cara, ele me ataca, ele ataca as minhas convicções e ele põe em risco a minha situação aqui no Reino Unido com a comunidade geral, porque as pessoas vão me associar a essa pessoa. Então, é totalmente natural que a comunidade judaica britânica tenha repudiado a ida do Smotrich para lá, com uma ida de quem vai se encontrar com a comunidade judaica local. A comunidade judaica local não tem o interesse de se encontrar com o Smotrich, né? Não tem interesse em associar essa figura reacionária e problemática que é o Smotrich, mas é o mínimo, racista, enfim, e disseminador de ódio, sim, e por aí vai. Então, enfim, expulsar ele, mandar ele de volta, enfim, para mim que ele fique por lá, para quem tem aqui em Israel, mas eles querem mandar ele de volta, obviamente. Porque é totalmente razoável. Então, eu entendo. Foi bizarro, mas é bizarro porque o Smotrich é bizarro. É bizarro porque na Knesset tem um deputado que nem ele. Então, a comunidade judaica britânica teve uma atitude muito fora do mainstream, muito nonsense nesse caso, porque eles estão lidando com um cara patético, um cara, enfim, absurdo, né? Uma figura que merece ser tratada dessa maneira. Que merece e precisa ser tratado dessa maneira. Isso aqui em Israel, a gente não faz isso com ele, a gente relativiza e aceita ele, porque
cada vez entra um pior, né? O pior de tudo é que ele não é o pior do que tem na Knesset hoje em dia. Então, pelo menos que na diáspora as pessoas sejam um pouco mais sensatas e mostrem pra gente um pouco de luz, né? E digam, olha só, vocês podem votar nessa porcaria aí, mas aqui a gente não recebe ele. Agora, é importante dizer também, não é toda a comunidade de Londres que não recebeu ele, né? Da Inglaterra, no caso, do Reino Unido. Ele se encontrou com líderes comunitários, ele tem as pessoas que estão de acordo com ele lá, que são uma minoria, mas está longe de ser 0 pessoas. Lembrando que o Smotrich, na época da retirada de Gaza, ele foi preso, né, portando explosivos, né, gasolina, se eu não me engano, levando para Gaza gasolina. Ele chegou a ser preso, foi solto, obviamente, né, porque é muito difícil algum judeu que cometa ato de terrorismo ser preso, ou quando é preso, rapidamente é solto, a não ser em casos extremos, né, como o caso daquele menino que foi queimado vivo, né, na guerra lá, na época da guerra de 2014, as pessoas que cometeram um crime ainda estão presas, mas é coisa rara. Então o Smotrich não só foi solto, como virou deputado, foi ministro, né? Ele foi ministro dos transportes, e agora ele está na oposição, mas enfim, está levando aí a carreira política dele e obviamente não vai deixar o parlamento tão... E outra coisa que você também comentou sobre a questão da homofobia dele, né? Lembrando que ele foi o responsável pela... na época, há uns anos atrás, né, quando teve a passeata LGBT em Jerusalém, ele organizou, né, uma passeata das Behemoth, né? Como é que a gente traduziria isso, Behemoth? Seria as feras, né? Mas no caso é dos animais, né? As bestas, né? As bestas, né? Ou seja, ele foi lá com um determinado grupo para protestar contra a passeata LGBT em Jerusalém, chamando a população LGBT de besta, né? de animais. Ou seja, isso aí é o Bezalel Smotrich. Inclusive, eu ouvi um comentário de uma das lideranças britânicas, né? Judaicas britânicas, falando sobre essa questão, né? Que ele é um cara homofóbico e que a comunidade judaica ela tem de uma forma, a grande maioria da comunidade judaica, ela tem uma visão completamente oposta à que é apresentada aí pelo Smotrich. Eu fico feliz que ele tenha sido escorraçado, é uma pena que outras comunidades no mundo afora não tenham também essa mesma política. E é também interessante ver, né, a independência, né, desse setor, né, dessa maioria da comunidade judaica britânica em relação a determinados setores na sociedade, da política israelense, né? Porque muitas vezes quando um deputado israelense chega em países, ele simplesmente aquele bloco unificado e homogêneo que ninguém pode criticar, ninguém pode falar nada, e a comunidade judaica britânica mostrou aí pra gente que não precisa ser dessa forma, que é possível criticar e é possível ter uma opinião divergente, né, diferente do que é apresentado por determinados setores políticos aqui em Israel. Achei bem interessante. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para a gente comentar aí do caso, né, da empresa NSO e o seu programa espião Pegasus. Bom, ouvintes, vocês já estão ouvindo aí isso há algum tempo, né? A crise continua estourando muita coisa aqui. Essa semana, o jornal Calcalista, que foi o jornal que estourou com essa crise aí, que colocou a público toda essa questão, fez uma lista aí de pessoas que tinham sido espionadas pela polícia, né? 26 pessoas que teriam sido espionadas. A polícia, enfim, mais uma vez, né, apesar de negar, de falar que não, eles sempre no início falam que não sabem, não sei o quê, e depois acabam voltando atrás e tendo que fazer um relatório. Falaram que somente 3 pessoas da lista de 26 que foram apresentadas pelo jornal tinham sido espionadas e apresentaram isso aí em um relatório para o primeiro-ministro. João, interessante é que esse software, né, esse aplicativo, ele foi vendido aí para vários países. A gente vê também ele sendo usado aqui dentro de Israel para espionar diversas pessoas por diversos motivos, mas o que leva a gente de uma forma muito triste é ver que todo mundo pode estar suscetível a isso, né? Se a polícia ou algum setor da política em algum momento achar que deve, eles podem simplesmente usar o seu telefone, invadir o seu telefone e coletar dados que
são somente seus. Isso mostra aí um pouco também de como anda essa questão da democracia e dos direitos civis aqui em Israel, né? Então, assim, eu vou começar explicando um pouco a situação e depois eu vou fazer meu comentário. Porque se eu fizer meu comentário agora, eu vou acabar esquecendo de comentar o que aconteceu essa semana. Mas eu quero muito entrar nesse ponto que você levantou agora. Então, eu vou segurar um pouquinho essa deixa aí e vou usar ela no final da minha fala. Seguinte, essa semana esse foi o assunto de Israel, né? 80% de tudo que se falou aqui foi isso. Como nosso podcast a gente tenta ser mais abrangente, a gente não vai ficar falando só disso, mas vocês olham o que aconteceu nos telejornais, nos jornais impressos, na mídia digital, esse parece que foi o único assunto da semana, né? Porque é realmente um assunto de uma grandeza excepcional, né? A polícia está sendo acusada de escutar cidadãos normais, né? De invadir telefones, né? E acessar tudo que tem do telefone, inclusive coisas que você apagou, né? Enfim, por meio de um software de produção israelense, aparentemente sem ordem judicial, né? Enfim, um negócio que é um absurdo, né? O Netanyahu, eu vou chegar no Netanyahu nessa fala, chamou de Watergate israelense, que é o maior escândalo da história da vida civil de Israel. Enfim, então, essa é a acusação feita numa série de 5 reportagens do jornal Calcalist, reportagens excelentes, com certeza a fonte deles, né, em algum momento se revoltou com o que está acontecendo ali dentro, viu que está acontecendo é um absurdo e começou a vazar as informações. É importante dizer, parte grande das informações que o Calcalist está dando ainda não foram comprovadas, a gente não tem evidências de que elas aconteceram, mas parte já foram, o que sustenta um pouco a reportagem, né? Enfim, parece que existe um Snowden israelense na polícia que resolveu botar isso tudo para fora. A polícia comprou esse software Pegasus, né, da empresa NSO, uma empresa de cibersegurança israelense, que é capaz de invadir telefones sem que você dê um clique sequer, né? Eles te adicionam o número, te adicionam o teu número no aparelho, no software, te fazem uma chamada por WhatsApp, você não precisa nem atender essa chamada, e só por essa chamada ter sido feita pelo telefone, eles têm acesso a absolutamente tudo que você tem no telefone. Okay? A memória do teu telefone normal, as tuas mensagens de WhatsApp, os SMS, as conversas que você fez, eles podem começar a gravar conversas tuas a partir daí, ter acesso ao teu microfone do telefone, eles têm acesso às suas redes sociais, enfim, tudo que eles quiserem, eles têm acesso ali. Mensagens apagadas de WhatsApp eles conseguem ver, né? Um aplicativo, enfim, de uma complexidade gigantesca. Não é a primeira vez que a gente está falando desse aplicativo aqui no podcast, nem a segunda nem a terceira. A gente já cansou de falar dele, especialmente mais ou menos no meio do ano passado, né, quando esse caso explodiu, porque foi descoberto que Israel vendeu. A NSO foi vendida para vários regimes, para vários governos antidemocráticos no mundo, ou para governos de países democráticos, mas com grande, desrespeito, né, afronta aos direitos humanos, né? E foi usada para espionar pessoas, enfim, de maneira autoritária e não democrática. Inclusive, uma das principais acusações feitas é que o presidente da França, Emmanuel Macron, foi investigado, o celular dele foi investigado pelo rei do Marrocos, né? Marrocos é um dos países para os quais Israel vendeu esse software. E uma das reportagens feitas foi um conjunto de várias reportagens de vários países. Um jornalista israelense do jornal The Marker, que é o jornal de economia do Haaretz, Amitai Ziv, fez uma reportagem excelente também, mostrando como a venda desse software era parte da ciberdiplomacia israelense, né? E como Israel levava esses especialistas em cibersegurança disfarçados de assessores agrícolas e etc., em delegações que acompanhavam visitas oficiais do primeiro-ministro Netanyahu, e aí, nesses momentos, eles eram apresentados, e etc., E para que esses softwares sejam vendidos, não só o Pegasus, tem outros softwares de cibersegurança que podem fazer coisas semelhantes ao Pegasus, não exatamente iguais, mas parecidas, você precisa da autorização do Ministério da Defesa israelense, né? Então, a gente pode dizer que o Netanyahu esteve totalmente envolvido nisso, mas também o Naftali Bennett, ele foi ministro da Defesa por um tempo, também o Benny Gantz, que é o atual ministro da Defesa, porque ele também foi ministro da Defesa na época do Netanyahu, também o Avigdor Lieberman, porque ele também foi ministro da Defesa na época do Netanyahu, enfim, praticamente todo o alto escalão do governo atual, né? E o ex-primeiro-ministro
estão envolvidos nessa venda do Pegasus. Okay? E estava tudo bem, enquanto você vendia esse software, tudo bem mais ou menos, né? Que o mundo não estava gostando muito, até os Estados Unidos colocou a NSO na lista negra, a França pediu explicações a Israel, o Benny Gantz teve que viajar para lá para acalmar os ânimos, não estava exatamente tudo bem, mas internamente tem gente que nem sabia o que era o Pegasus e a NSO aqui dentro de Israel, até que, de repente, essa reportagem do Kali Kalisz mostra que os israelenses também estão sendo investigados. Num podcast que eu escuto, que é bem interessante, o narrador disse, para mim, essa reportagem do Kali Kalisz merece o prêmio Pulitzer. E eu li a série de 5 reportagens do Kali Kalisz. E, para mim, a reportagem do DeMarker é muito mais impactante, a investigação é muito mais densa do que a reportagem do Kali Kalisz. Simplesmente as pessoas não deram importância para a reportagem do DeMarker do mesmo jeito, porque não é a minha vida que está sendo diretamente influenciada por isso, né? É a vida dos outros, de outros países que me importa, né? Mas, de repente, quando é o meu telefone que pode ser invadido, você fica em choque, você fica como assim o governo está espionando seus próprios cidadãos. Né? E aí eu vou voltar nesse ponto. Hein? Como é que isso começou na polícia? Em 2013, Israel adquiriu esse software, o Pegasus, ou seja, ele já tem quase 10 anos, hein? Começou a usar efetivamente em 2014, e entre 2015 e 2018, com a entrada do Roni El-Shir como chefe da polícia, como comandante-geral da polícia, okay? O uso desse software ele foi muito, muito, muito aprofundado, foi muito expandido pela polícia israelense. O Roni El-Shir, ele é ex-oficial do Shabak, que é o serviço secreto, praticamente, as forças de segurança interna de Israel, que atuam dentro de Israel e nos territórios ocupados, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. É praticamente o Mossad interno de Israel. E ele foi colocado ali pelo ministro da Segurança Pública, Gilad Erdan, que ele colocou ele na polícia, justamente que ele queria que a polícia usasse ferramentas do Shabak. Olha que absurdo, né? Você quer que a polícia espione, investigue seus cidadãos da mesma maneira que o serviço secreto tem inserido numa lógica de guerra para evitar ações terroristas, okay? Que já é questionável, a maneira como o Shabak atua, eticamente falando, já é muito questionável, como o Shabak produz colaboradores, né? Quem viu Falda, quem viu o filme Bethlehem, sabendo do que a gente está falando, como na base da ameaça, enfim, o Shabak não precisa de autorizações judiciais para fazer as suas buscas, e o El-Shir ele veio com essa mentalidade, pelo jeito ele achou também que não precisava de autorizações judiciais, porque uma das acusações que a reportagem do Kali Kalisz traz é que muitas dessas investigações não foram feitas com autorização judicial, embora isso seja importante ser dito, isso não foi comprovado, okay? E a gente já tinha comentado que prefeitos e assessores de políticos e tal tinham sido investigados, segundo a reportagem do Kali Kalisz, e essa semana apareceu a lista muito mais ampla, né? E a gente viu que algumas pessoas envolvidas no caso 4.000 do Netanyahu, como Shlomo Filber, que foi ministro das comunicações diretor-geral do Ministério das Comunicações, quando o Netanyahu assumiu o Ministério das Comunicações em conjunto com o cargo de primeiro-ministro, ele era o diretor-geral desse Ministério do Netanyahu. O próprio filho do Netanyahu, Avner Netanyahu, foi supostamente espionado pela polícia com base no Pegasus. A Iris Elovitch, que é a esposa do Shaul Elovitch, que é o dono do portal Ala, né, que também está sendo investigado nesse caso, porque o Netanyahu está sendo acusado por suborno e ele também. Ela também teve seu celular invadido, segundo a reportagem do Kali Kalisz. Uma série de diretores de ministérios, né, que não tem absolutamente nenhuma acusação criminal, nem nenhuma suspeita contra eles. Enfim, então, a reportagem diz que essas pessoas foram também espionadas. Enfim, manifestantes da manifestação dos etíopes contra a violência policial, manifestantes da marcha dos deficientes físicos foram investigados por esse software. O que essas pessoas fizeram? Desordem, né? Atentaram contra a ordem? Isso é suficiente para você investigar o telefone deles, assim? Enfim, qual é a grande questão? A polícia diz que eles não fizeram nada sem autorização policial. Qual é o problema? É que a fiscalização de meios cibernéticos para você de investigação e espionagem, ela é muito mais difícil do que a fiscalização para os métodos tradicionais, para o grampo telefônico, etc, etc, etc. Então é muito fácil para um investigador, na hora que ele vai fazer o pedido para a polícia, ele fazer a espionagem antes, encontrar alguma informação, ir até o juiz e falar, olha,
eu peço para você para investigar essa pessoa porque tem suspeita disso, disso e disso. O juiz vai lá, dá essa autorização. Como esse software, ele pode ver mensagens trocadas desde antes. Você pode alegar, né, que você só viu essas mensagens agora, ok? Enfim, você consegue, você limpa, né? Você como você lava dinheiro, você faz uma lavagem de informação ali, né? Você em hebraico se diz branquear, né? Você branqueia o problema, você faz você legaliza o problema, mas não, enfim, mas você não eticamente falando, obviamente que não, mas legalmente falando, você passa a não fazer com que essa investigação não tenha um problema do ponto de vista jurídico, mas ele tem, porque o juiz não tem como saber quando é que foi que você entrou pela primeira vez ali, porque o Pegasus diz, né, a NSO diz, que eles não têm acesso ao que as pessoas que compraram o aplicativo, aonde eles entram. O que eu digo para vocês, eu não acredito nisso, eu aposto que eles têm acesso a cada, enfim, que a própria empresa tem como ter acesso a cada telefone que é investigado, quando e o que foi visto. A justiça não tem como avaliar que conversas o investigador viu ou não viu, porque um grampo telefônico, o juiz pode autorizar que o juiz grampeie meu telefone, que a polícia grampeie meu telefone, mas que não escute conversas minhas com a minha esposa, que só escute conversas minhas com o fulano de tal, ok? Só que nesse software, isso não é possível, né? Então, os caras podem escutar conversas com o advogado, eles podem escutar conversas com a amante, e depois ameaçar o cara no interrogatório de contar para a esposa isso, se ele não colaborar com a polícia, e etc, etc, etc. Então, é muito absurdo essa situação, né? E aí as pessoas estão revoltadas porque estão vendo que a polícia está usando isso possivelmente está usando isso para espioná-las no seu dia a dia, sem nenhuma fiscalização, né? E como a gente comentou semana passada, em Israel, enfim, existe uma permissividade, você não tem nada que proíba essa investigação, porque você não tem como provar que ela foi ilegal. E mais, né? E a gente vai entrar no caso do Netanyahu, em Israel também não existe essa lei, se a árvore está podre, os frutos saem podres, né? Que é como assim que se chama em inglês, eu não sei como é que se diria em português, mas aí se os meios diz que se a informação foi conseguida de maneira ilegal, então você não pode culpar ninguém, não pode acusar ninguém por isso. Você até pode inocentar alguém por uma informação conseguida de maneira ilegal, mas você não pode prender ninguém por isso. Em Israel isso não existe. Existe um precedente que a justiça pode decidir que, se é de interesse do Estado, a informação conseguida de maneira ilegal, ela pode ser útil também, ela pode ser usada para incriminar alguém. Que, na minha opinião, é um absurdo, porque estimula a polícia a atuar de maneira ilegal, né? A polícia que tem que ser quem vai proteger a lei, é quem afeta a lei. Vai lembrar que a polícia, entre as instituições do Estado, ela não goza de muito prestígio na opinião pública em Israel, e esse caso praticamente enterra a polícia, o que é um grandíssimo problema para o país, porque quando a polícia não tem credibilidade nenhuma, né, com quem você vai confiar, né? E, enfim, o que a polícia está fazendo é que agora eles estão dizendo que tudo teve autorização judicial. O ministro da Segurança Pública, que já saiu defendendo direto a polícia, voltou atrás e disse, não, vamos fazer uma comissão do governo para investigar isso. E aí viu, meu irmão, que do governo? Está de sacanagem? Tipo, e os próprios membros do governo disseram, não, você precisa de uma comissão investigativa memlarti, que é tipo estatal, mas que é comandada por um juiz que é isenta, que tem poder de convocar testemunhas, que tem poder de convocar, enfim, de escrever relatórios diretos para serem aceitos pela justiça. E o Naftali Bennett ainda não se pronunciou, mas o Lieberman, o Lapid, o Nitzan Horowitz, são ministros importantes do governo, já se manifestaram de acordo com isso, e o próprio ministro Bar-Lev, da Segurança Pública, teve que também se colocar a favor dessa comissão, que ela vai começar a trabalhar aí. Mas até agora o que se apontou é que você não tem provas de que essas pessoas foram investigadas. A polícia diz que desses 26 nomes importantes que o Calcalice levantou, só 3 tinham sido realmente espionados e com autorização judicial. Hein? Enfim, isso fugindo dos problemas que a gente já comentou, mas enfim, aí está a situação. E agora, o que aconteceu, né? Como é que isso influencia no caso do Netanyahu, por exemplo, que é o que mais se fala em Israel? Uma vez que a gente já tem aí indícios de que pessoas ligadas ao Netanyahu e ao caso a Pasta 4000 foram investigadas com esse software. A defesa do Netanyahu e a Procuradoria pediram para cancelar, para adiar a ação dessa semana, até que uma comissão, uma força-tarefa que está trabalhando com urgência,
avalie se alguma informação foi extraída de maneira ilegal na pasta 4.000. E eles devem levar essa informação, eles devem, no domingo, foi adiado para domingo, para a próxima sessão, até agora a gente não tem novidade sobre isso, mas pode ser que tenha sido. Se eles descobrem que alguém ali foi coagido a cooperar por meios ilegais, ou que informações foram extraídas de maneira ilegal, a defesa do Netanyahu certamente vai pedir a anulação do caso. Se a justiça vai aceitar ou não, são outros 500, mas, enfim, tudo isso é muito hipotético por agora. Agora, a batalha na opinião pública, para o Netanyahu, esse caso é uma delícia. A ponto de que o Netanyahu ele não tem nenhuma vergonha de apostar, de ser incoerente, apostar no que ele precisar e jogar, enfim, com todas as armas que ele tem disponíveis, sempre que isso for do seu benefício próprio. Ele fez um discurso que lembrou os melhores momentos dele como líder da oposição na época do governo Olmert, né, que super agressivo, gritando, né, como é que sobre que isso é o Watergate israelense e tal. Fez um discurso, na minha opinião, em geral, excelente de líder da oposição e de deputado, enfim, criticando o que está acontecendo. Só teve 2 problemas o discurso de Netanyahu. O primeiro é que tudo isso aí aconteceu, né, a maior parte do tempo, quando ele comandava o Estado, quando ele indicava os ministros de segurança pública, que indicavam o chefe da polícia. Enfim, o programa foi adquirido pela polícia e foi usado na grande maioria das vezes quando ele era o primeiro-ministro, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar. E, aliás, o Yair Lapid, ele disse que nessa comissão que vai ser criada, a primeira pessoa a investigar tem que ser o Amir Ohana, que foi o ministro da Justiça anterior, o ministro da Segurança Pública, também foi da Justiça, mas o ministro da Segurança Pública há pouco tempo atrás, e segundo o Yair Lapid, foi no momento que mais se usou esse software, proporcionalmente foi quando o Amir Ohana era ministro da Segurança Pública. Mas, enfim, deixando isso de lado. O outro comentário absurdo que o Netanyahu fez foi que ele comparou, ele disse o seguinte: o uso desse software contra civis israelenses é comparável ao uso de um avião F-35 para explodir, enfim, para bombardear a população israelense. Okay? E esse comentário dele, ele foge dos padrões do absurdo, né? Ele alcança níveis extraordinários de bizarrice, né? Por várias razões. E aí eu vou tentar entrar nelas agora. Primeiro de tudo, o F-35 não é desenvolvido por Israel, é desenvolvido pelos Estados Unidos, enquanto o Pegasus é desenvolvido por Israel. Okay? E Israel vende o Pegasus para outros países, okay? Ajuda a vender, enquanto o F-35, Israel compra dos Estados Unidos, okay? E até pouco tempo atrás, Israel evitava que os Estados Unidos vendessem para outros países, né? De maneira que outros países não pudessem usar esse avião contra a população israelense. O Netanyahu, no acordo que ele fez com os Emirados Árabes, com o Bahrein, ele retirou esse veto que Israel fazia para os Estados Unidos. Não é exatamente um veto, porque Israel não tem exatamente poder para vetar desejos dos Estados Unidos, mas é um acordo, né? Israel permitiu que o F-35 fosse vendido para os Emirados Árabes Unidos, né? Que é, enfim, uma mudança de política do Estado radical em relação ao que era antes. Eu nunca tinha deixado que nenhum país árabe pudesse comprar aviões F-35. Né? Começando por aí. Né? Segundo ponto, né? Os aviões, enfim, o uso do Pegasus para investigar civis, okay? Ele foi estimulado, não exatamente em Israel, mas pelo próprio governo Netanyahu, quando comercializou esse aplicativo. Então, quando ele diz que é você bombardear a própria população com o F-35, ele está dizendo basicamente o seguinte: você pode bombardear as outras populações com o F-35, você só não pode bombardear a tua. Né? Que também é um negócio absurdo, né? Ou seja, você pode usar o Pegasus contra quem você quiser, você pode deixar com que na Hungria eles acabem com a oposição, o Orbán acabe com a oposição, ou que a Arábia Saudita mate jornalista na Turquia. Não importa, você só não pode usar ele contra a própria população. Aí não pode. Enfim, e aí eu vou para o ponto que o Marquinhos chamou a atenção, é que, enfim, a população israelense mal sabia, não estava acompanhando o caso da NSO. Ele morreu aqui dentro, mesmo que fosse uma super notícia, ele morreu aqui dentro até descobrir que o Pegasus é usado para investigar a própria população israelense. E aí, de repente, o caso muda, né? E isso é o que é mais bizarro em Israel. Até, enfim, enquanto isso não é aqui dentro, tá tudo bem, mas quando vir aqui dentro, opa, a gente tem um problema. Então, o que acontece com os palestinos não tem problema, mas se acontece com os israelenses, opa, isso é um grande problema. E isso, esse é o que mostra como a ocupação e como o Estado policialesco que passou a ser Israel, okay?
ele corrompe a própria sociedade israelense. Como é que você vai evitar que a polícia use essas armas? Como é que você faz? Tipo, como é que você faz para dizer para o policial, o chefe da polícia que já foi do Shabak, que ali pode e aqui não pode? Né? Onde é que passa a linha? Como é que você vai convencer os caras, os policiais que serviram nos territórios, descumprindo com uma série de resoluções de direitos humanos, porque a ocupação, por si só, ela já é uma afronta aos direitos humanos. Como é que você vai dizer para eles que aqui, mas isso só vale do outro lado ali da linha V? Né? Você não tem como isso corrompe as pessoas, né? O Leibovitz, um pensador judeu, grande filósofo de filosofia judaica e enfim, filosofia geral também, mas escreveu N tratados e tal. Não, deixa eu refazer só. O Leibovitz, que era um grande filósofo israelense, né, que falava muito sobre o pensamento judaico, ele dizia que a ocupação ela corrompe a sociedade israelense, né? Ela é nociva. Ele disse isso nos anos 70 e ele tinha toda a razão. A gente está vendo isso agora. Como a ocupação corrompe, você usa isso, você justifica isso para o teu estado de guerra externo e você o feitiço acaba se virando contra o feiticeiro. O Netanyahu, ele é tão esperto politicamente que ele viu o feitiço voltando contra o feiticeiro, só que ele, feiticeiro bom que está tentando usar o feitiço de novo contra os outros, né? E tentando anular o caso dele com um dispositivo que ele mesmo ajudou a propagar. Hein? Agora, isso que está acontecendo é esperado. E para terminar minha fala, eu disse que ia voltar na procuradora, na nova assessora jurídica do governo, né, a Gal Barbe Miara, né, e ela já armou a comissão para investigar isso, né, ela colocou do lado do juiz da Suprema Corte que investiga um representante do Mossad e um representante do Shabak para ajudar nas investigações. E o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, a justiça não tem a menor condição de investigar isso sozinha. Eles precisam saber quem é que domina esses mecanismos bem. Ela não disse isso com essas palavras, mas isso está muito claro para qualquer pessoa que tem 3 neurônios, né? Enfim, a gente vai chamar os especialistas nisso. Ou seja, o Mossad e o Shabak estão usando esse software aí há bastante tempo. A gente nem sabia. Ou a gente sabia e fingia que não sabia. A gente não se importava. Né? Será que vai começar a se importar agora? Não sei. Mas, enfim, é o Watergate israelense, efetivamente. Ainda muita sujeira vai passar por baixo dessa ponte aí. E eu não tenho a menor ideia de como é que isso vai acabar. Mas eu tenho a impressão de que isso ainda vai explodir muito mais. Agora, e para terminar totalmente realmente minha fala, que eu estou falando demais, quando o caso da NSO ele apareceu, a reportagem do Amitai Ziv, do jornal The Marker, ele, na verdade, não na reportagem, quando ele foi ao podcast do Haaretz, ele disse o seguinte, esse é o caso do ano. Ainda vai acontecer muita coisa sobre a NSO. E, bom, a gente está vendo acontecer aí. Eu achava que ele estava se referindo muito mais à comunidade internacional que Israel, mas parece que a explosão em Israel foi gigantesca. Me preocupa muito essa questão dos direitos que são feridos e de como a nossa privacidade é completamente, não existe, né? Não existe, fazem ao bel prazer e colocar o Shabak e o Mossad na história é mais uma piada, né? Porque realmente para o Shabak e para o Mossad isso não existe, essa questão de privacidade. E aí eu volto também a lembrar que a gente falou disso há muito tempo atrás, eu não me lembro, enfim, tem muito tempo, onde setores, né, soldados do Exército, obviamente, que trabalham que servem nessa unidade de cibersegurança, né, a 8.200, né, que é conhecido é o nome Shmone Matayim, né, que é 8.200, é a unidade 8.200. Eles denunciaram que muitas vezes eles eram obrigados a escutar conversas de palestinos que não eram suspeitos de nada, mas eles eram obrigados a escutar as conversas para tentar descobrir alguma coisa que pudesse, que o exército pudesse, e o Shabak, né, pudessem usar como uma forma de pressionar para que essas pessoas viessem a ser informantes do Shabak, né? Ou seja, como você falou da questão do Leibovitz, né, que a ocupação corromperia a sociedade israelense, é exatamente isso, né? Os métodos nefastos usados pelo Estado de Israel para trazer, né, para fazer com que palestinos trabalhassem como informantes do Estado, hoje a gente está sofrendo isso na pele, né? Ou seja, se em algum momento os palestinos perderam seus direitos frente ao Estado de Israel, hoje somos nós, cidadãos israelenses, que perdemos também nosso direito,
Até porque eu não confio em ninguém que está lá, porque eu sei que no momento em que eles acharem que eu posso causar algum dano, ou enfim, qualquer coisa, ou não, né? Eles acharem simplesmente que eu devo ser informante deles, eles podem tentar entrar no meu telefone e achar alguma coisa ruim aí que eles achem, né? Que pode ser ruim para mim e me, como é que chama? Me chantagear de alguma forma, né? Ou a mim ou qualquer outra pessoa. Ou seja, estamos vivendo aí em tempos sombrios, né? Na chamada única democracia do Oriente. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Lourdes. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que sofre muito com o frio aqui em Israel. Mas logo, logo, segundo a temperatura, vão terminar as chuvas, vai vir o sol e vai dar uma esquentada de leve. O Campeonato Israelense de Futebol segue a briga pelo primeiro lugar. O Maccabi Haifa conseguiu abrir 2 pontos sobre o Hapoel Be'er-Sheva. O Hapoel Be'er-Sheva, que derrotado na última rodada, deu sopa pro azar e acabou perdendo, está 2 pontos atrás. O terceiro colocado é o Maccabi Tel Aviv, o quarto colocado é o Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv terceiro, Hapoel Tel Aviv quarto, quinto o Hapoel Hedera e sexto lugar, fechando o G6, é o Bnei Sarnin. É isso aí, vamos ter a sequência da rodada neste final de semana e depois atualizar os amigos na próxima rodada, na próxima semana. Um grande abraço. Valeu, mestrão. Obrigado pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem para o nosso episódio 125. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Uma coisinha pequena só. O leitor, né, que estiver tentando acessar o nosso site nesses últimos dias, ele não vai conseguir. Podcast a gente divulga por outras plataformas, o YouTube, a página do YouTube também está funcionando normalmente, mas o site conexãoisrael.org ele está com problema, a gente vai avisar quando estiver resolvido. Parece que um hacker invadiu o nosso site, não é brincadeira não, é sério, instalou um plugin ali que a gente está com dificuldade. Ô, João, olha o Pegasus aí, João, olha o Pegasus aí, hein, cara. Será? Não, enfim, o Pegasus é mais para celular, né, enfim, eu não sei, pode ser. Acho que se fosse isso, a gente ia ter uma interferência no nosso podcast aqui, mas que fala muito mais sobre isso que o site, especificamente. Mas, enfim, minha página no Twitter está funcionando, o nosso podcast está funcionando, então acho que eu não sou importante para o Pegasus. Com certeza não sou, mas, enfim, já dizia o Casimiro, lá o youtuber, né? Se você acha que a CIA vai instalar um chip em você, está preocupada com você que mora em Campo Grande aí, que vai instalar um chip em você, meu irmão, vai tomar vacina. Enfim, a gente pode continuar falando do Pegasus à vontade, que a gente não é importante, mas o site está fora do ar. A gente vai resolver esse problema, mas por enquanto não se surpreendam negativamente, ouvinte, ou sim se surpreendam negativamente, mas não fiquem pessimistas, isso vai ser resolvido. É isso. Então, ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem com as notícias quentinhas do que aconteceu nessa última semana. Valeu, João. Um grande abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.